E aí, meu nome é Robson e hoje eu vou ahm, conversar com você sobre a hidrologia no Float-D e também a precipitação máxima provável, né? Então, esse webinar vai ser dividido em duas partes, né? Onde vou dar uma breve explicação, uma breve descrição de como é que a gente consegue trabalhar com dados hidrológicos no Float-D e depois vou fazer, então, essa aplicação para o Brasil utilizando dados de chuva da Agência Nacional de Águas, né, da ANA. Isso tudo vai ser feito através do QGIS, né, com plugins que estão disponibilizados gratuitamente no repositório do QGIS. Então vamos lá, vamos começar. Basicamente, então, a água no Float-D, ela é qualquer combinação, né, de precipitação ou escoamento gerado pelo próprio Float-D, né? Como é um modelo de chuva-vazão, quando precipita no nosso domínio, essa água vai escoar e essa água ela é movimentada, ela é roteada, ela é movimentada ali pelo modelo, né? Então, isso são dados de entrada que são feitos, são executados dentro do Flow2D. Também podemos utilizar algum hidrograma ou precipitação que é proveniente de um outro modelo, né? No caso, essa imagem aqui embaixo demonstra isso, né? Que no caso a gente tinha um hidrograma que veio de um swim, de um REC-1, até mesmo de um outro domínio do Flow2D, pode ser um dado de entrada no Flow2D, que então o Flow2D vai mover a água dentro do domínio computacional. Também algumas condições de contorno, né? Como eu debati no webinar antigo, né? A questão da maré, né? Se a gente está tendo uma simulação costeira, né? Então a elevação da maré vai acabar, essa condição de contorno de maré vai acabar jogando água para dentro do modelo, né? E também podemos falar um pouco de tsunami, coisas assim também, são formas de que a gente pode adicionar a água dentro do modelo, né? Claro que depois eu vou falar um pouquinho sobre as perdas, né, por infiltração no decorrer dessa apresentação. Então, aqui, antes de começar, eu gostaria de dizer algo bem importante quando se fala de modelagem 2D, né, de área de inundação. O que controla a área de inundação é o volume de inundação que está sendo adicionado ao domínio, né, ao nosso domínio computacional, né. Se tu realizou uma simulação no Float e tu não gostou da inundação, tu tem que primeiro verificar a tua hidrologia, se o volume de água que está precipitando na tua bacia ou no teu domínio é o volume esperado. Porque o Float2D, ele apenas move essa água no domínio, né? Entre, no caso, alguns prédios, de acordo com o relevo. Então, o volume é o que vai definir a tua área de inundação. Aqui também trazendo mais um pouco de explicação um pouquinho mais técnica sobre o que eu estou falando, né? Que é a estimativa do volume, que é crucial para a gente saber qual é que é a área que vai ser inundada, né? Eu estou trazendo aqui dois hidrogramas para vocês, onde a gente tem um hidrograma com um pico, né, mais elevado quando comparado ao hidrograma da direita. Porém, o hidrograma da direita é mais longo, né? O volume, ele é calculado como essa área debaixo da curva, né? Então, esse hidrograma aqui, ele vai acabar gerando uma área de inundação muito maior do que esse aqui que tem um pico maior, né? Porque o que importa realmente é o volume de água que é adicionado dentro do domínio computacional, né? Então, assim, de uma forma bem resumida, a forma do hidrograma é o que é mais importante do que o pico de vazão quando a gente está olhando para as zonas de inundação. Então, aqui algumas considerações, né? A gente geralmente ah, define os eventos como um pico para um determinado período de retorno. E eu não digo que isso aí é errado, porém, quando a gente está pensando em mapear uma zona de inundação, a gente tem que pensar no volume, né? Como se a gente, por exemplo, pegar agora os eventos recentes que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, né? Foram vários dias com volume muito alto de chuva, né? Não foi um evento com um pico muito alto, foram vários dias de eventos muito relevantes, né? Então, por isso que a gente teve uma zona de alague muito grande aqui no estado, né? Então,
a gente sempre tem que ter isto em mente, né? Que o volume é o que define a área de inundação e o Flow2D, ele apenas move essa água dentro do domínio computacional, né? Então, seguindo um pouquinho aqui para falar então das ferramentas de modelagem que a gente tem no Flow2D, como eu também já debati no webinar na semana retrasada, a precipitação ela é espacialmente variável e também a gente consegue ter uma distribuição temporal da precipitação e a replicação de precipitações na XRED, né? Aqui no caso, vocês podem ver uma figurinha de como é que funciona. Mas aqui nesse slide estou mais interessado em falar do editor de chuva do Flow2D, né? Então, no caso, isso aqui eu peguei de uma outra apresentação, que está circulada aqui embaixo, mas basicamente a gente tem o total de precipitação, abstração e chuva em prédios, né? Que até eu tinha pensado essa manhã em colocar nessa apresentação, resolvi retirar. E também a distribuição da chuva, né? Que vem aquelas curvas da AS7 24 horas, tipo 2A, que são curvas muito utilizadas nos Estados Unidos, né? Hoje, nessa apresentação na aplicação, eu vou construir, de uma chuva de projeto, eu vou construir uma curva dessas e vou adicionar aqui ao Flow2D e vou mostrar os resultados obtidos numa aplicação com dados reais, né? Então, só movendo aqui um pouquinho adiante para vocês verem também que o float dele consegue executar, então, chuva que se movimenta, né? A gente seleciona aqui uma das 8 direções, coloca uma velocidade para a tempestade, como é que ela está movendo, e também conseguimos simular isso aqui. A variação espacial também, a redução da área pela profundidade, também é um raster que a gente seleciona, e por fim o real-time rainfall também, que a gente consegue entrar com dados ASCII e dado HDF, né? HDF5. Então, saindo um pouquinho, então, da precipitação e indo em direção agora mais à infiltração, às perdas, né? O modelo, ele consegue simular os métodos de Green-Empt, SCS, SS, um combinado de Green-Empt e SS e Horton. Aqui à direita vocês podem ver, né? Esse aqui é um dado lá dos Estados Unidos, do Arizona, é um mapa de solo. Vocês podem ver que ele tem uma variação espacial bem relevante, né? Claro que a qualidade do resultado de infiltração de uma simulação vai depender da qualidade do dado de entrada que tu tem, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem uma falta, assim, de dado de solo de alta qualidade, né? Quando comparado a outros países, né? Mas seguindo, então, adiante, quero falar um pouco de perda de infiltração com ou sem chuva, com ou sem precipitação, né? Aí tu deve estar se perguntando, por que ele está falando de perda por infiltração quando não se tem uma precipitação? É que existem situações onde a gente não está interessado somente na precipitação, né? Por exemplo, vamos supor algum outro modelo gerou escoamento à bacia hidrográfica e eu quero simplesmente utilizar o Flow2D para simular a vazão num canal e o extravasamento desse canal para a planície e inundação. Então, no caso, a simulação pode ser com ou pode ser sem chuva, né? Então, no caso, quando a gente tem uma simulação tipo essa, onde não existe, não estamos tão interessados na precipitação e somente quando o canal sai do seu leito, a gente pode utilizar métodos de infiltração de Green e Horton. Quando a gente já está interessado em escoamento de vazão de bacias hidrográficas, né, a gente sugere que vocês utilizem Green e SS Horton. Nesse caso, a gente está fazendo um chuva-vazão, né? Realizando a precipitação e modelando a resposta da bacia hidrográfica para aquela precipitação, né? Então, como o GreenEmpty é um método muito utilizado, a gente recomenda bastante. O GreenEmpty, vou gastar um slide aqui para falar dele, né? Que é um método que ele é sensível à intensidade da chuva, né? Diminui a infiltração exponencialmente. Tem os seus parâmetros espacialmente variáveis, são baseados em shapefiles, né, do solo, dados de solo e dados de uso e ocupação, land use, e ele exige, né, para a gente conseguir calcular a infiltração, exige um número bem grande de parâmetros, né, como condutividade hidráulica do solo, sucção do solo, déficit de umidade do solo, porcentagem da área impermeável, interceptação inicial da chuva e até mesmo a profundidade do solo, a profundidade que a água consegue
infiltrar, né? Então, realmente um modelo, é um método bem robusto, método físico bem robusto, né? Que o Flow2D utiliza como método de infiltração, né? Então, falei um pouquinho já da precipitação, falei um pouco da infiltração, agora eu quero falar um pouquinho de precipitação máxima provável, né? Até onde vai a minha experiência aqui no Brasil, né? A gente não tem muito esse costume de usar a precipitação máxima provável para dimensionar alguma estrutura hidráulica, né? A gente geralmente aqui dimensiona uma estrutura hidráulica para um determinado tempo de retorno, 100 anos, 250, e assim vai, né? Mas é bem interessante esse conceito de precipitação máxima provável, que ele é definido como a maior profundidade de precipitação para uma determinada duração possível para aquela área. Então, basicamente, seria o limite de precipitação que a gente consegue ter para uma determinada duração para uma determinada área. Então, seria o máximo, né? Estatisticamente, seria o pior cenário, né? E existem outros métodos para a gente conseguir obter a precipitação máxima provável, que dependem de outros ah, mais complexos, vamos dizer assim, dados meteorológicos, que muitas vezes aqui onde a gente vive no Brasil é faltante, né? Então, para essa aplicação que eu vou trazer hoje aqui para vocês, eu vou utilizar um método estatístico que foi desenvolvido por Hershfield e é utilizado pela World Meteorological Organization, né, WMO. Esse método ele é recomendado frente aos outros métodos quando a gente tem muitos dados de precipitação e a gente quer uma estimativa rápida e também quando, como eu falei, quando outros dados meteorológicos estão faltantes, a gente segue para esse método estatístico. Esse método estatístico, então, ele foi desenvolvido por Hershfield em 61 e modificado em 65. Então, é um método relativamente antigo, né, que é em torno de 70 anos atrás. Ele é baseado numa análise de frequência, utilizando dados de 2.700 estações, onde 90% são localizadas nos Estados Unidos, né? Algumas, os outros 10%, acho que algumas são na Austrália, Europa e África, se eu não estou enganado. Agora me fugiu de cabeça. Mas, e esse método é muito bom para áreas pequenas, né? Menores que 1.000 quilômetros quadrados. Então, olhando isso aqui para o pessoal que está na academia, pessoal da universidade, ainda a gente precisa de um estudo semelhante aqui no Brasil, né? Que a gente já tem uma boa malha de. Não digo uma boa, a gente tem uma malha de monitoramento de precipitação e etc. A gente, um estudo semelhante a esse que conseguiria nos trazer aqui para o Brasil dados mais precisos, seria muito interessante, né? Então, antes de eu ir para a aplicação propriamente dita, né, onde eu vou mostrar o Flow2D um pouquinho, mostrar como é que eu obtive os dados, eu quero só dar uma pinceladinha nos modelos concentrados e modelos distribuídos, né? O Flow2D, ele é um modelo distribuído, né? Então, quando a gente tem um modelo concentrado, esse modelo pode não produzir os mesmos resultados quando comparado ao modelo distribuído, né? Que é mais conservador. Basicamente, o modelo concentrado, todos os parâmetros aqui dentro são iguais, né? Então, ele acaba descarregando aqui. Quando a gente tem um modelo distribuído, que é o Float-D, a precipitação cai em cada um desses grid, esses elementos, é infiltrado nesse e o escoamento segue infiltrado nesse e vai assim adiante. Então, ele é muito mais relevante, né? Vamos dizer assim, né? Muito mais representativo do que a gente tem no campo, né? Porque ele prevê o tipo de solo aqui, o tipo de land use aqui, elevação dessa célula específica, né? Então, é assim que funciona o modelo distribuído quando comparado ao modelo concentrado. Então, aqui, só para finalizar essa parte mais da teoria, né? Trouxe esse slide onde a gente compara, né, um modelo distribuído, no caso o Flow2D, contra um modelo concentrado, REC-1, e dados de campo, né? Dados obtidos por monitoramento, né? Vocês podem ver aqui que o REC-1 previu um volume muito maior quando comparado aos dados observados, né? O REC-1 é a linha vermelha e o dado observado é o azul, enquanto que o Flow2D, um modelo distribuído, ficou muito próximo aqui os picos, né?
mas ainda assim previa um pouquinho mais de volume, mas nada comparado ao modelo concentrado, né? Então, só um exemplozinho aqui para finalizar a parte mais teórica dessa apresentação. Então, vamos para a aplicação prática do Flow2D com dados de chuva da ANA. A área de interesse, então, que eu selecionei foi um projeto que eu vou apresentar daqui a 2 semanas, quando eu vou comentar sobre rompimento de barragem, né? Aqui, para quem não conhece a área, era de Brumadinho, né? Onde a gente teve o rompimento da barragem lá de Brumadinho, né? Que acabou causando fatalidades e teve uma destruição bem significativa aqui, né? Então a barragem era localizada aqui, rompeu e veio aqui para baixo, né? E é bem interessante isso de um ponto de engenharia, porque a gente tem o, o dado, o MNT, né? O DEM, a gente tem ele antes e depois do rompimento da barragem. Então é bem interessante que a gente consegue realizar e tem os relatórios, a gente consegue conseguimos colocar o volume dentro da barragem, romper a barragem e ver se bate com o que aconteceu, né? Dá para fazer de uma forma de calibração isso, né? Mas isso vai ser discutido daqui a 2 semanas, quando eu vou falar de rompimento de barragem. Não vai ser hoje. Hoje, basicamente, o que eu vou fazer, eu vou obter dados de chuva e vou chover, assim, numa linguagem mais simples, vou chover nessa bacia hidrográfica e vou ver a resposta dessa bacia hidrográfica. Para isso, então, eu vou utilizar os dados de precipitação da Agência Nacional das Águas, a ANA, né? Para isso, eu vou utilizar esse plugin chamado ANA Data Acquisition, que ele foi desenvolvido no IPH, se eu não estou enganado, pela Ingrid, e ele obtém dados de precipitação, vazão e nível para toda a América Latina. Então, eu vou minimizar aqui a apresentação. Os próximos 2 slides é basicamente como é que é feito. Eu vou mostrar aqui de uma forma mais didática para vocês, né? Então, eu tenho aqui o QGIS aberto, né? Eu tenho alguns plugins aqui no QGIS, né, que eu uso bastante, mas basicamente é o QGIS com o Flow2D aberto, né? Então a gente pode ver aqui na esquerda a gente tem todas as layers, né, das condições de contornos, canais, áreas, sistema de drenagem, estruturas hidráulicas, tudo que o Flow2D consegue fazer. Aqui embaixo a gente tem, como eu estava trabalhando antes, já está aberta aqui a curva, né, dos dados de precipitação, uma tabela e os editores aqui, né? Basicamente, a gente tem os editores de grid, pré-processamento, seções transversais, condições de controle, condições de contorno, desculpa, condições iniciais, todos os editores aqui que podem ser usados no Flow2D, e a Flow2D Toolbar, né, que é onde é que a gente consegue pegar informações, configurar alguns parâmetros, etc, etc. Tudo integrado ao QGIS, né? Então, hoje eu vou utilizar nesse primeiro momento o ENA Data Acquisition, né? Então, pode ser acessado por aqui ou posso vir por aqui e PH Plugins, ENA Data Acquisition, né? Então, como eu estava fazendo isso antes aqui, eu vou só cancelar e vou clicar de novo em precipitação, tá aqui para cima. Vem esse shape com as precipitações que estão disponíveis na ANA, né? Então, se eu der um zoom to layer, vocês conseguem ver que tem estações aqui em toda a América Latina, né? Claro, mais no Brasil, né? Mas boa parte delas aqui na América Latina. Então, vou dar um zoom de novo aqui no Computational Domain, que é onde é que eu estou interessado. Vou dar o zoom out aqui, selecionar a shape, né? E vou pegar aqui algumas estações próximas aqui, né? Então, essas estações aqui. Vou ter que criar esse arquivo de Gauge aqui, que seria um arquivo das estações. Vou mostrar para vocês no segundo. Seleciono a pasta, clico OK. E vamos dar uma olhada nesse arquivo, né? Então, basicamente um arquivo de texto contendo o ID das estações que vão ser baixadas. Então, após isso, eu venho aqui no Downloader e aqui eu tenho que selecionar como informação que eu estou buscando, eu estou procurando uma informação de precipitação, né? Então, pode ser vazão, pode ser nível, mas eu, nesse momento, precipitação, né? O intervalo,
Eu sempre coloco como 0101, porque eu honestamente não me lembro se aqui tá como mês, dia, ano ou dia, mês, ano. Então eu coloco 0101, eu sei que vai funcionar. Se eu deixar 0606 também vai funcionar. Depois disso, seleciono o arquivo que foi criado, né? E ele vai nos dar aqui o ID, latitude e longitude, o nome da estação e o operador aqui. ANA, CPRM, Copasa, CEMADEM, o operador da estação, né? Depois disso, seleciono uma pasta para baixar esses dados, né? Vou salvar aqui na minha pasta que eu estou fazendo para essa apresentação. Dados da ANA. Vou clicar em baixar. Vai ser baixado, então, 62 estações. E a gente tem que cuidar agora conforme vai baixando, né? Se vocês forem ver, tá baixando uma, depois faz a consistência, baixa outra, e assim por diante, né? Então, essa aqui, a primeira que baixou, não tem um pouquinho de dado aqui, né? Se conseguir ver, quando fica 0,25, então essa aqui tem um pouco de dados, né? Então, basicamente, a gente tem que selecionar a melhor estação aqui, depois de obter os dados, né? Então, vamos seguir aqui na apresentação. Então, utilizei isso aqui, basicamente seguindo o processo que eu acabei de fazer, obtive os dados. Então, não vou esperar baixar todos os dados e também não vou olhar estação por estação, né? Isso eu já fiz anteriormente, né? Então, basicamente, a gente tem que conferir qual é que é a melhor estação, né? O que que seria a melhor estação? Seria, de preferência, uma estação que está dentro da bacia hidrográfica em estudo, né? O que não é o caso dessa aplicação, não está dentro da bacia hidrográfica. Procuro também um registro de dados mais longo, né? Então, aí acima de 50 anos, 60 anos, quem sabe, e que tenha menos dados faltantes, né? Então, para essa aplicação aqui, que é uma aplicação didática, né? Que eu estou basicamente mostrando o processo para vocês, né? De como executar isso. Eu selecionei a estação 2044008, que ela tem 81 anos de dados e 22 meses de dados faltantes. A partir daí você deve fazer a consistência dos dados, né? Que como eu falei, é um exemplo didático esse, né? Eu basicamente só removi as horas, os dias faltantes. Usei uma tabelinha do Excel, a tabela dinâmica para obter a máxima diária, e aqui então tá os resultados, né? Uso aqui os resultados da máxima diária para cada ano. Eu reorganizei isso do maior valor para o menor. Então, a partir daí, eu vou aplicar o método da precipitação máxima provável, né? Então, esse método, ele sugere uns ajustes da média, né? Então, é interessante ressaltar que para registro de dados muito longos, pode não ser necessário, né? Então, aqui você tem que usar o seu julgamento de engenheiro para saber se deve ou não fazer esses ajustes da média e quão conservador você está sendo para estimar a precipitação média provável, né? Então, eu vou dar uma explicadinha aqui como é que funciona. Basicamente, a gente tem aqui esse xn menos m dividido por xn. Que seria essa relação aí? Seria a média de todos os valores, né? E a média de todos os valores menos o valor mais alto. Então, aqui seria a média de todos esses valores aqui, dividido por média de todos os valores. Então, sempre vai dar menor que 1, né? Porque tu retirou o valor máximo, né? Então, sempre vai dar menor que 1. Então, basicamente, se você tiver esse- essa relação aqui der em torno de 0,95 e você tiver, vamos dizer, em torno de 15 anos de dados, você vem aqui e você vai ter um pouquinho mais de, de ajuste aqui. Então, 101%, né? Multiplica por 1,01 aqui, mais ou menos, né? Então, ajustaria a sua média. E também tem esse ajuste de média para o período de registro de dados, né? Então, quando você tem 15 anos, multiplica por um pouquinho mais de 102,5 aqui, né? Então, a tua média, se você tivesse poucos anos de dados, aumentaria um pouco. Faz o mesmo processo para desvio padrão, né? Então, calcula o desvio padrão sem o valor máximo, entra nesses gráficos aqui, né? Vamos supor que deu 0,5, 0,08, vem aqui e vê, né? Quanto é que vai dar e quanto é que tem que ser a tua correção, né? O teu ajuste. Mesma coisa nesse gráfico aqui. Vai ter um aumento do desvio padrão, né? Então,
assim que você faz o seu ajuste, né? Para entrar nessa equação aqui, que seria o, vamos dizer assim, o coração dessa metodologia, né? Então você tem a curva, na minha aplicação, estou interessado na chuva de 24 horas, né? A minha média ajustada deu em torno de 75 milímetros, eu jogo aqui, e aqui vai dar um valor de km. Para mim, 16,2 mais ou menos vai ser o meu valor de km. Então, com esses resultados, tu estima a tua precipitação máxima provável, que seria a tua média ajustada, mais o km multiplicado pelo desvio padrão. A partir desse valor ainda tem mais algumas correções, alguns ajustes que podem ser feitos. No caso, como a precipitação é diária, multiplica por 1,13. Caso a gente tenha dados que são obtidos num pluviógrafo, a gente multiplica por 1,2, caso a gente está agregando de 1 hora para 6 horas, ou 1,1 até 24 horas. E por fim, mais um ajuste com relação à área, né? Então, 400 quilômetros quadrados, vamos supor, para 24 horas, multiplica por 0,92, 92%. Então, essa é a forma de se obter a precipitação máxima provável. Para o meu caso, para a aplicação que eu usei, com os ajustes que eu realizei, 421 milímetros de chuva em um dia. Então, é muita chuva, é realmente uma precipitação gigantesca, né? Porque, como eu falei antes, é a precipitação máxima de ocorrer numa determinada área por uma determinada duração, né? Então, é uma precipitação gigantesca, né? Se vocês se lembrarem, a precipitação registrada máxima foi 145,6, né? Então, 3 vezes mais, ah, por aí, de precipitação, né? Então, agora vamos partir para o Brasil IDF, que é outro plugin que está disponível no QGIS. Esse plugin foi o meu TCC, da graduação lá em 2017. Ele estima dados de chuva para onde a gente não tem dados de monitoramento, né? Então, a partir desse ponto, caso você tenha uma chuva para um determinado tempo de retorno já calculado, vamos dizer 100 anos, 50 anos, você pode utilizar esse plugin para calcular a tua chuva de projeto, né? Não precisa ser necessariamente o, o TMP, né? Pode ser a tua chuva de projeto. Então, basicamente, esse plugin ele consegue obter curvas IDF e PDF para qualquer localidade do Brasil, baseado na revisão das zonas de chuvas intensas no Brasil por baço, em 2016. O que basicamente essas isozonas, elas são zonas onde as chuvas intensas se comportam, têm um comportamento semelhante, né? Então, obtendo dados dessas isozonas, a gente consegue estimar parâmetros de chuvas intensas em locais onde não tem uma estação próxima, vamos dizer assim. E é bem interessante que se vocês olharem para as isozonas, regiões onde a gente tem uma malha de monitoramento mais refinado, que seria aqui regiões costeiras aqui, né? Tem mais isozonas, né? Onde a gente tem uma densidade de estações menor, as isozonas são um pouco maiores, né? Então, tem de fato aí a confiabilidade do método, né? Que a gente tem que levar em consideração também, né? Eu sempre acredito que o melhor é a gente ter uma estação com maior número de dados, sem falhas, de preferência na nossa bacia hidrográfica em estudo, para então conseguir fazer essa análise, mas quando a gente tem falta de dados, a gente tem que utilizar de outras metodologias que nos conseguem dar um resultado bom. Então também vou mostrar para vocês aqui o Brasil IDF no QGIS, né? Eu vou dar um zoom aqui, vou fechar aqui, que eu acredito que já baixou, já baixou todos os dados, né? Se olhar aqui, todas as estações estão aqui. Dá para abrir qualquer uma aqui e ver se tem dados nessa estação. Essa aqui não tem provavelmente dado só de vazão, só de nível, né? Mas então isso aqui deve ser feito uma por uma, né? Para ver qual é que é a melhor estação. Seguindo em frente aqui então com o Brasil IDF, basicamente, clica aqui, como eu fiz isso antes também, já veio alguns gráficos aqui para umas análises que eu estava fazendo antes de preparar essa apresentação. Se der um zoom to layer aqui,
Vocês podem ver que a gente tem aqui a malha, né, de estações, como eu falei, aqui um pouquinho mais completa, né, na região mais costeira do Brasil aqui, vamos dizer, e as isozonas aqui, né. Então, vou dar um zoom aqui no menu computacional de novo. Deixa eu fechar esse aqui. Então, precipitação diária, a gente entra, né, no caso, para mim, eu calculei o PMP, vocês podem entrar aqui. Isso aqui é só uma string que vai ser usada nos gráficos, né? Então, se for tempo de retorno em anos, coloca o valor de anos aqui. A longitude e a latitude, vocês podem selecionar no mapa, se vocês estiverem na WGS 34. Aqui, assim, se eu não estou enganado, nessa versão não está funcionando. Ou pode selecionar por cidade também, caso eu queira, né? Aqui, vamos ir para Brumadinho, por exemplo. Seleciona aqui, já vai atualizar. Seleciona os dados de saída e a gente pode plotar a curva IDF e curva PDF. Também temos a chuva para duração específica e chuva de projeto. Vou mostrar isso aqui na apresentação aqui para vocês, então. Então, como vocês já estavam vendo, aqui é o Brasil IDF. Aqui são curvas plotadas, né? IDF e a PDF, né? Intensidade, duração e frequência, né? Estou olhando para o PMP. Então, para uma duração de 600 minutos, eu tenho tal intensidade. Para uma duração de 600 minutos, eu tenho tal volume acumulado de precipitação, né? Então, assim que a gente vê essas curvas, né? Então, a gente também consegue fazer desagregação de chuva nesse plugin. Então, no caso, a gente tem a duração de chuva de 24 horas. Eu quero saber para 6 horas, né? Só coloco aqui em minutos quanto dá, calculo e vai me dar a precipitação e intensidade. E também consigo fazer chuva de projeto, que é o que vai ser utilizado no Flow2D. No caso, a gente seleciona um intervalo de discretização. O mínimo é 10 minutos, mas pode ser 30, meia, 1 hora. A duração da chuva máxima de 24 horas, é o limite do plugin. E a posição de pico, 30, 50, 75, 10%, o usuário que decide, né? Calcula, vai gerar o valor de pico e vai nos dar um gráfico como esse, que é feito a partir do método dos blocos alternados, né? Então, essa chuva aqui vai ser a chuva que vai ser jogada no Flow2D, naquela bacia de Brumadinho. Então aqui, né, utilizei 10 minutos, durante 24 horas, e a posição do pico de 30%, né? Então seria essa aqui, a chuva que vai ser adicionada ao Flow2D. O Brasil IDF, então, ele nos gera esse resultado também tabular aqui, né, onde a gente tem a chuva e o tempo em minutos, né? Só que esse dado que vem direto do Brasil IDF, ele não pode ser utilizado assim no Flow2D. Então a gente tem que fazer um ajuste desse dado aqui, né? Que é bem simplesinho, né? A gente basicamente adiciona 00 como a primeira linha aqui, redefine a coluna de tempo que estava em minutos para horas e troca, né? Tava chuva e tempo, a gente tem que botar tempo e chuva, tem precipitação no caso, e acumular a precipitação e dividir pela precipitação total, né? Porque é uma porcentagem da chuva, né? Então, basicamente, isso aqui já foi feito, já gerei esse arquivo e adicionei ao Flow2D, né? Se eu vim aqui, esta aqui, tá adicionado ao Flow2D, então, 421 milímetros, seguindo essa distribuição aqui, né? Que tu pode alterar o nome, apagar ou pegar a curva que você preferir. E aí, uma vez que isso está dentro do Flow2D, eu também adicionei uma condição de contorno aqui, porque eu sei que a parte de baixo aqui da bacia, onde é que está drenando tudo para esse rio Paropebá. Então, botei uma condição de contorno aqui na saída, e basicamente é isso que vai rodar, né? Então, para a gente fazer rodar o Flow2D, a gente tem que exportar os dados, porque o QGIS, ele prepara os dados para rodar o Flow2D, né? Então, a gente tem que exportar todos os dados que foram criados aqui para o modelo rodar. Então, vou clicar em exportar dados, vou criar uma pasta chamada export, porque eu vou rodar o Flow2D, mas eu não vou esperar a simulação acabar. Vou só demonstrar como é que funciona o processo. Então, estou rodando o componente de condição de contorno de saída, chuva, infiltração, que eu não vou mostrar aqui para vocês, né? Porque não vamos ter tempo, e maintenance e topo. Então, basicamente uma simulação de precipitação nessa bacia hidrográfica aqui. Uma vez que os dados estão exportados, eu vou mostrar aqui para vocês como é que são os dados.
Gerou, então, esse arquivo, cont.dat, que um monte de número, né? Que basicamente seria o tempo que vai simular, etc. Esses parâmetros são todos adicionados aqui. Então, no caso, seria 24 horas, vai ser, conforme vai rodando a simulação, eu vou mostrar os gráficos, unidades, tudo é gerado aqui no QGIS e exportado automaticamente para esse arquivo aqui, cont.dat. Aí a gente tem os dados de infiltração, que seria o grid, né? Eu utilizei um SCS. Dados de Manning, dados de saída, seria basicamente o grid, né? Que está fazendo essa condição de contorno de saída. A chuva seria o valor, né? E a distribuição que ela segue. Dados numéricos, né? O Curam, por exemplo, fica dentro desse arquivo aqui. E os dados topográficos. Então, como eu já exportei para essa pasta, eu só venho aqui e run Flow2D Pro. Ele vai rodar. E como eu comentei com vocês, ele vai rodar no modo gráfico, né? Então, basicamente, é um pouco mais lento esse modo, né, de rodar o modelo, porque ele vai ficar mostrando para o usuário o que está acontecendo durante a simulação, né? Eu geralmente rodo em modo de texto, mas aqui para vocês verem é bem interessante que seja demonstrado o modo gráfico, né? Então, tá demorando um pouquinho aqui porque eu botei para rodar, para printar os seus dados de hora em hora, né? Então, aqui na primeira hora, vocês podem ver aqui que não teve precipitação significativa, né? Porque segue essa curva aqui, né? Pouquíssima precipitação nos primeiros momentos. E aí, quando for para a segunda hora, a gente já vai conseguir ver um pouco de chuva sendo acumulado dentro da bacia hidrográfica. Vou deixar rodar mais alguns passos de tempo aqui para vocês verem. O azul aqui, no caso, né? A precipitação sendo acumulada e essas linhas brancas, né, são os vetores, né? Então aqui vocês podem ver que está acumulando aqui. E se a gente for ver, é esse reservatório que tem aqui em cima, né? Se eu botar para renderizar a elevação, vocês vão ver que tem uma região mais baixa aqui, né? Então assim ele vai rodando em tempo real para o usuário ver, né, se está de acordo com o que ele imagina que aconteça na simulação, né? Eu já rodei isso, vou fechar o Flow2D aqui. E assim que fechar, vou só mostrar alguns dos dados que ele printa em cada simulação, né? Então aqui não está completo, né? Mas tudo que é ponto out aqui é resultado. Tudo isso aqui, ó. Alguns deles eu vou mostrar agora num projeto de mapping que eu fiz, mas basicamente tem aqui summary, ainda que a gente consegue ver o volume. Muito dado é exportado aqui que serve para analisar como é que foi a modelagem, né? Então, para fazer o mapeamento, para a gente ver os resultados, pode ser feito nesse mesmo projeto. Não tem problema nenhum. Utiliza-se esse plugin chamado MapCrafter aqui, também disponibilizado junto com o Flow2D. Um pouquinho de água aqui. Então tá. Criei um projeto separado para fazer somente o mapeamento. Vocês podem ver que o Float não está habilitado, então não precisa estar com o Float habilitado para rodar esse mapeamento pelo MapCrafter. Ele é gerado por esse plugin aqui, como eu estava demonstrando para vocês, né? Seleciona basicamente onde é que foi exportado os resultados. Essa pasta aqui é a simulação completa. Seleciona a projeção da simulação. E aí ele vai identificar o tipo de simulação que ocorreu, né? Se foi uma simulação de água pura, né? Que foi esse o caso, precipitação. Se é uma simulação de sedimento, de lama, duas fases, ele identifica isso aí e permite tu criar alguns gráficos, né? Alguns rastros, né? Então, basicamente, aqui é os resultados que ele vem, organizado por grupos, né? Primeiro que ele printa é só as características aqui, elevação, né? Não, dá para ver também por esse outro, dentro aqui do Flow2D também dá para ver a elevação. Mas vamos ver então os resultados que tem aqui. Profundidade máxima, né? Eu filtrei por 0,1, né? Então 10 centímetros até 24 metros. Vocês podem ver então que ele captou bem aqui o, o terreno, né? É bem interessante que ele capta bem diminui esse estrangulamento aqui que tem, né? Então basicamente é isso. O maior aqui deu dentro desse reservatório, né? O que é previsto, né? A gente também consegue printar, então, velocidades também dentro dos canais, né?
Quanto mais verde escuro, maior uma velocidade. Geralmente no centro dos canais é onde a gente vê uma velocidade maior. Essa aqui é a Water Surface Elevation, né, que dá para comparar com o Ground Elevation. Então, pouca diferença que a gente vê ali no reservatório, né, onde acumulou água. Final Depth seria a profundidade final, acumulada aqui no reservatório, um pouquinho aqui onde tinha a barragem de Brumadinho. Velocidade final, né, um pouquinho mais... A escala aqui está de 0,001 até 1, né, então por isso que tem mais pontos, vamos dizer assim. Também a gente tem vetores de velocidade, né, que é um shapefile um pouquinho mais pesado, que demora um pouquinho para carregar, mas que ele mostra onde é que a gente tem as velocidades mais altas por meio de vetores, né? Se a gente der um zoom aqui, a gente consegue identificar que tem umas setas, né, mostrando onde é que está o escoamento mais rápido, né? Também a gente tem o final, né, que é a mesma coisa que o máximo, só que a gente mal consegue ver porque a velocidade ficou muito baixa. A gente também tem esse gráfico que eu acho extremamente interessante, que é o gráfico de profundidade vezes velocidade. Eu sempre gosto de reiterar que não é a profundidade máxima vezes a velocidade naquele momento. Não, é a profundidade máxima do grid vezes a velocidade máxima do grid, que pode ou não ocorrer no mesmo momento, né? Então, como a gente sempre fala, né, que o maior perigo da água é onde é que a gente tem o produto da velocidade pela profundidade, né? Ali é o maior perigo, né? A gente tem profundidade e velocidade muito forte. Isso é perigoso. Se a gente tem uma velocidade baixa e uma profundidade alta, não é tão perigoso. O contrário também é verdade. A gente tem profundidade baixa, uma velocidade alta também não é tão perigoso. Mas o produto desses dois são regiões extremamente perigosas, né? Também a gente tem esse dado de tempo, né? Que para uma simulação de precipitação-vazão, chuva-vazão, não é tão interessante, né? Mas se a gente olhar isso para uma simulação de rompimento de barragem, o que vai ser discutido daqui a 2 semanas, esse dado é muito importante. É o tempo que leva para chegar em um pé, no caso 0,3 metros, 30 centímetros, né? Então a gente pode ver que demorou, numa média, eu diria, 6 a 8 horas para essa simulação chegar em 30 centímetros, né? Aqui a gente tem o tempo para 2 pés, né? Que seria então 60 centímetros aproximadamente, quase 70 centímetros. E a gente também tem esse outro resultado que seria o tempo para a profundidade máxima, né? Então, vocês podem ver que basicamente tudo em torno de 6 horas, um pouquinho mais aqui nos canais, né? E profundidade máxima que foi sempre acumulando, né? Dentro dos dois reservatórios que a topografia desse modelo nos deu, né? Por fim, a gente ainda tem alguns dados de hidráulica aqui, né, que seria a pressão estática, muito alta aqui no reservatório, nos canais também, energia específica, também nos canais, e força de impacto, né? Então, esses seriam os dados que podem ser printados aqui nessa simulação utilizando o MapCrafter. Já que eu tenho alguns minutinhos ainda, eu vou querer mostrar para vocês. Não vou conseguir abrir aqui para mostrar, mas existem mais informações que podem ser plotadas pelo MapCrafter, dependendo do tipo de simulação, né? Quando a gente tem aqui two-phase, a gente consegue plotar somente a água ou somente a lama, né? Também a gente consegue plotar onde teve deposição de sedimento, onde teve scour, isso tudo pode ser plotado pelo two-phase. A gente consegue fazer alguns mapas de hazard, seguindo algumas agências, né? Posso tentar fazer o mapa de flood hazard, ver se vai dar. Foi criado, então, basicamente, o mapa de hazard aqui, então, ele nos mostra, né, de 1 a 6, onde é que são as regiões com maior perigo, né, então vocês podem ver que dentro dos canais aqui é 6, né, um pouquinho antes aqui não é tanto. Esses mapas fazem mais sentido também, alguns desses mapas fazem mais sentido quando a gente olha uma simulação de rompimento de barragem, né. Então, a gente tem isso, para essa simulação, a gente tem esse método australiano, suíço e da US Bureau of Reclamation. Então, conseguimos criar esses mapas tudo pelo MapCrafter. Por fim, eu quero mostrar o Float de Layouts para vocês, que também vem junto com o MapCrafter, que basicamente ele é um gerador de mapa pronto para o usuário entregar já para o seu cliente, né? Então,
a gente tem que basicamente colocar o título do mapa, demonstração, aqui no caso eu coloquei demonstração da precipitação máxima provável na bacia hidrográfica de Brumadinho. Deixa eu trocar aqui então, deixa eu colocar a profundidade máxima aqui, né? Vou tirar esse aqui também. Aqui é só o extent, né? Qualquer um deles pode ser selecionado, não vai mudar nada. Vou colocar como A4 Landscape. E se eu clicar em Open Select Layout, ele já vai abrir o mapa pronto para você, né? Claro que essas escalas aqui, também a legenda, né? Que pode ser selecionada depois, fica a par do usuário ajustar isso, mas então ele já gera esse documento pronto para ser entregue ao cliente, né? Então, seria esse um processo que a gente tem para fazer essa aplicação aqui nessa bacia hidrográfica de Brumadinho. Então, daqui a 2 semanas, como comentado durante essa apresentação, daqui a 2 semanas eu vou fazer um rompimento de barragem para essa mesma bacia hidrográfica, né? Eu acredito, eu não preparei a apresentação ainda, mas acredito que eu vou fazer para água, lama e 2 fases. Acredito que eu vou fazer essas 3 simulações, a gente pode daí comparar e dar uma debatida sobre os resultados. Então, basicamente, isso era o que eu tinha para apresentar hoje para vocês aqui. Caso vocês tenham algumas questões, fica a par de vocês de perguntar e aí ficarei muito feliz em respondê-las.